Estamos iniciando a aula número 12 de cálculo atuarial para falar sobre seguros de imóveis, os seus elementos e cálculos atuariais que vão aparecer em situações de exercícios resolvidos que a gente está agora colocando aqui na tela. Então, a ideia é fazer a resolução comentada de cada problema apresentando a maneira de resolvê-los. O primeiro problema aqui, que é tirado da lista de teoria e exercícios, é o problema 29, fala num armazém que estava com uma quantidade de papel, foi feito um seguro no valor de R$ 55.000 para esse estoque, e aí houve um alagamento e parte desse estoque foi danificado, constatando um prejuízo de R$ 42.000. Na avaliação de estoque feita pela vistoria, foi encontrado o valor de R$ 70.000. A franquia para esse seguro foi de R$ 2.500 e a pergunta é quanto a seguradora deverá pagar ao segurado, e nós vamos fazer aqui o roteiro, né, de todo o cálculo. É um problema de seguros de risco diversos. Na cláusula de rateio, quando a importância assegurada é menor que o valor de risco apurado, porque aqui a gente percebe que foi feito um seguro de R$ 55.000 e a vistoria constatou R$ 70.000. Quando acontece isso, vai haver um rateio proporcional, ou seja, um desconto daquilo que vai ser devolvido pelo seguro. E essa constante, essa proporcionalidade costuma ser estabelecida em contrato. E aqui tem o patamar dela, 75%. Se houvesse uma perda total, aí sim, o valor do seguro é 55.000, nós teríamos como pagamento os 70.000, que era o que a seguradora constatou, iria retirar esses 55.000 do seguro e esses 15.000 ia ficar a cargo do segurado, ou seja, se fosse perda total, ele não iria receber os 70.000. Porém, nós vamos agora avançar um pouco mais nesse cálculo para mostrar como que é essa história do rateio. Então, a importância segurada menor que o valor de risco apurado, porque a vistoria encontrou R$ 70.000, o valor pago é 75%, e aqui tem a conta de como isso é feito. O montante, então, é 75%, e aqui está sendo estabelecido o valor. 75% de 42.000 menos a franquia, e aí, desse valor aqui, nós vamos encontrar que é o valor efetivamente pago. E por que, então, desses 42.000? É porque esse foi o prejuízo constatado. E a história do rateio e da proporcionalidade é pelo fato do valor da vistoria ser maior que o valor contratado pelo seguro. Então, cabe o valor da seguradora depositado é esse número, 29.625. Como o prejuízo é 42.000, o restante fica a cargo do segurado. É isso que está sendo colocado aqui nessas condições. Uma outra situação também que a gente precisa abordar é seguros residenciais. Aqui nós temos as condições iniciais do problema. Valor de risco declarado, R$ 400.000. Importância segurada, 250.000. E a taxa de seguros é uma taxa anual de 2% ao ano. Nós vamos agora, em cima desses dados do problema, obter o prêmio comercial, ou seja, quanto que a pessoa paga de seguro, e a indenização a um risco onde, após uma vistoria e constatado prejuízo de R$ 150.000, portanto, dentro da importância segurada, porém, se na vistoria foi feito um valor de risco apurado, 480.000, maior que o valor de risco declarado, o que acontece em termos de pagamento. O valor de risco declarado é 400.000, é menor que o valor de risco apurado por ocasião da vistoria, que é 480.000.
Então, nós vamos ter aqui um roteiro. A parte para o prêmio comercial precisa desse coeficiente de agravação. Esse coeficiente de agravação ele é buscado dentro de uma tabela de, de índices que aqui está colocado na página da nossa lista de exercícios de teorias. E eu lembro que essa tabela aqui, que aparece dentro de manuais de engenharia, de riscos diversos, está colocada no final dessa tabela. Então, nós temos aqui a tabela completa dos coeficientes de agravação, de porcentagens que vão variar até 100%. Esse 100% aqui só vai de 20% até 100%, que é um quociente, importância assegurada, dividido pelo valor de risco declarado. Então, voltando lá ao nosso problema, para a gente fazer agora a obtenção do prêmio comercial, tem uma definição, tem uma fórmula para ele. Então, aqui foi colocada a formulinha. Importância segurada vezes taxa vezes esse coeficiente de agravação. Então, eu vou pegar os dados do problema, a importância segurada e o valor de risco declarado, e aí eu obtenho essa porcentagem. Consultando essa tabela, a porcentagem aqui foi encontrado um coeficiente. Mais adiante, nós vamos ver situações onde não aparece o valor exato, que vocês estão vendo que não são todos os números percentuais que aqui aparecem. Constatado esse coeficiente de agravação, a gente aplica na formulinha. A taxa era dada, 2%, então aqui nós temos o prêmio comercial, o quanto que a pessoa paga para ter esse seguro. Eu lembro que o valor de risco apurado era maior que o valor de risco declarado. Então, quando isso acontece, existe um rateio, existe uma proporcionalidade sobre o que vai ser indenizado. E aí o que é indenizado é esse quociente aqui vezes o prejuízo, uma parte do prejuízo. Então, o valor declarado era 400 mil, na vistoria foi constatado 480 mil, então, do prejuízo, vai ser feita uma parte dele do pagamento, que é esse número aqui, 125 mil reais. A diferença até 150 mil, ou seja, os 25 mil, vai caber ao segurado. Ainda em relação ao problema anterior, onde a gente constatou, verificou um prêmio comercial, o prêmio do seguro, nesse patamar aqui, nesse valor de R$ 6.700, nós temos uma continuidade aí no problema 31, que é sobre cláusulas de rateio parcial, onde se aplica um redutor. Então, se houver a aplicação do redutor, aqui nós temos uma tabela para alguns valores, como que fica o valor do prêmio, como que ele é recalculado. Então, em caso de se aplicar um redutor para a renovação do seguro, por exemplo, aqui está dizendo pela tabela acima, redutor de 90%, vai inserir um aumento no prêmio de 5%. Então, eu pego o prêmio do seguro, acrescento 5%, e aqui eu vou ter um novo prêmio comercial. Se o redutor for de 80%, aí o aumento percentual no prêmio ele é maior, e aí aqui está indicando que é o valor original, mais o aumento. E assim a gente vai navegando pela tabela para ter o valor do novo prêmio comercial devidamente constatado. No problema 32, nós temos uma situação que é denominada na área de seguros concorrência de apólice. Alguém faz em cima de um bem seguros em cima de duas seguradoras diferentes. Então aqui nós vamos ver como que é feita a indenização quando ocorre um sinistro. E nós temos aqui uns dados numéricos para ilustrar essa situação. Seguradora A, foi feito então a importância segurada é esse valor, 250 mil. Na seguradora B, foi feita uma outra importância segurada, maior. O prejuízo, quando ocorre um sinistro, obviamente é o mesmo. E aqui foi feito o mesmo valor de risco, tanto para a seguradora A quanto a seguradora B. Nós vamos assim calcular a indenização. A indenização seria feita dessa maneira, importância segurada pelo valor de risco ou valor declarado.
aqui tem as contas. Esse seria o valor junto à seguradora A, que é importância segurada pelo valor de risco, vezes o prejuízo. E quando a gente soma esses valores, esse valor deu maior que o prejuízo constatado 100 mil. Quando isso ocorre, vai haver um rateio para dizer quanto cabe para cada uma das seguradoras em termos proporcionais. E esse rateio, ou essa proporção, aqui está identificado. Na seguradora A, que era aquela que era de 250 mil, um valor menor que 280 mil, vai caber um valor um pouco menor. Não vai ser o prejuízo constatado de 100 mil, 50 mil para cada um. Essa proporção aqui está feita a conta. Eu pego o valor da indenização A, vejo qual era a proporção sobre o total, e essa proporção do total me dá esse número. Da seguradora B é algo semelhante. Eu pego o valor da indenização B sobre o total do prejuízo, eu tenho esse número. Se eu somar esses valores, aí sim dá os 100 mil, que é o prejuízo que aconteceu. Então, não existe a possibilidade de alguém fazendo dois seguros em empresas diferentes de receber 100 mil numa e 100 mil na outra. Isso não ocorre. Alguém poderia falar assim, então qual é a vantagem dele fazer em cima o seguro para duas seguradoras diferentes? Eventualmente, se ele desconfiasse que eles acabariam não recebendo de uma ou de outra. Mas, pelo nosso exemplo numérico aqui, mostra que esse não é um bom caminho para seguros. O exercício 201, ele é parecido com um problema que a gente já fez hoje, no sentido de ter, para um seguro residencial, um valor declarado, uma importância segurada menor, uma taxa de seguros que agora eu modifiquei, mas elas costumam ser baixas, são taxas ao ano sempre. E aqui a gente quer saber qual é o prêmio comercial e qual é a indenização que a seguradora faz quando acontece um sinistro, se tem um prejuízo 150 mil abaixo da importância segurada, porém, na vistoria, se for apurado, se o valor de risco apurado era maior que o valor de risco declarado, aí vai haver um rateio, vai haver uma proporcionalidade sobre o valor pago. A ideia desse problema, em relação ao que a gente já viu agora há pouco, era no sentido de não ter o número do coeficiente de agravação na tabela. O restante é muito parecido à sua formalização. Então, aqui, quando eu faço a obtenção do coeficiente de agravação, dividindo a importância segurada pelo valor de risco declarado, os números, eu vou encontrar algo entre 70% e 75%, ou entre 70% e 72,5%. Não tem exatamente esse número. Então, a gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de interpolação matemática. Essa interpolação, no caso de seguros, é feita por uma média aritmética entre os dois valores encontrados, porque 71% aproximadamente é um número entre 70 e 72,5. Então, eu faço a média aritmética desses valores, e é essa média aritmética que vai entrar aqui na fórmula para se obter o prêmio comercial, ou seja, o preço do seguro. Quanto ao valor que a seguradora vai pagar, como o valor apurado for maior que o valor declarado, existe essa proporcionalidade, esse rateio, e aqui tem a maneira como é que se faz a indenização. Eu pego o valor de risco declarado, contratado no início da operação, divido pelo valor de risco apurado, e isso vai dar, então, a proporção do prejuízo. Então, apesar de ter havido um prejuízo de 150 mil, dentro daquilo que tinha sido declarado, que era os 380, mas se a vistoria constatou 440, ele recebe apenas, não 150, mas sim esse número, 129.545,45. Essa é a indenização. A diferença cabe ao segurado. E toda aula, quando a gente apresenta, sempre vai ter um exercício, que a gente chama de exercício extra, para os alunos treinarem a situação hora desenvolvida, né? Num problema de natureza prática com entrega feita dentro da aula que será apresentada. Então, assim, a gente mostrou alguns aspectos relativos a seguros de imóveis.
Então, nesse momento, vamos finalizar.